Boa tarde. Estamos com nossos convidados do nosso evento virtual de hoje, o segundo evento da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, uma campanha idealizada pela Audicom, com participação da Atricom, a NTC, a Ampicom, vários parceiros, câmaras municipais que são parceiros pelo Brasil, entidade de vereadores, de prefeitos, que são apoiadores da campanha. A campanha ela surgiu como uma maneira de trazer para a opinião pública de maneira direta, especialmente através de eventos e redes sociais, o tema do uso dos recursos públicos, do monitoramento dos recursos públicos e da eficácia do uso desses recursos públicos, que os recursos públicos estão por trás de toda a ação administrativa, de toda a ação pública. E discutir o recurso público, em última instância, é discutir políticas públicas, prioridades, função do Estado, traduzido no uso do dinheiro público, né? E hoje a gente vai dar uma passada nesse tema muito importante no momento, que está ganhando uma dinâmica grande, que é a fiscalização de contas públicas durante o Covid-19. Vários estados decretando calamidade, prefeituras decretando quarentenas, estados decretando quarentena. Tudo isso tem levado a uma necessidade de aportes financeiros, de compras com preços diferentes do usual em função da procura e da demanda. Tudo isso são pontos que hoje a gente vai procurar abordar também. Vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Primeiramente, aqui o conselheiro Fábio Nogueira, do Tribunal de Contas da Paraíba, presidente da Atricom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros de Tribunais de Contas. A participação aqui também do Stefson Oliveira Victor, que é presidente da Ampicom, Associação Nacional, Associação do Ministério Público de Contas, e procurador de contas do Ministério Público de Contas do Pará. Também participando aqui conosco, o Antônio Ed Santana. O Antônio Ed é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. E nós aqui, todos juntos, né, cada um num estado diferente, fazendo um evento em que eu estou em São Paulo, aqui do meu lado, na parte superior, o conselheiro substituto Antônio Ed, lá no Rio Grande do Norte, aqui na fileirinha de baixo, o conselheiro Fábio Nogueira, na Paraíba, e o procurador de contas Stefson Victor, lá do Pará, né? Então, é um evento multirregional, agradecendo a audiência de todos, já estou aqui reparando, presença de pessoas dos tribunais de contas, de algumas prefeituras, pessoal do Congresso em Foco também aqui presente, né? Muito obrigado aí pelo prestígio. A nossa dinâmica inicial vai ser cada um fazer um relato de 5 minutos a respeito de como está vendo essa dinâmica, do que está mudando no momento na fiscalização de contas públicas em função da crise do coronavírus, no seu estado, que está sendo adotado, quais são suas preocupações. Para logo depois a gente abrir para perguntas aqui da nossa audiência, que venha formular e a gente ir atendendo ponto a ponto. Tá ok? Então vamos começar com a participação do conselheiro Fábio Nogueira, presidente da Atricom. Fábio. Bem, meus cumprimentos iniciais a você, Sérgio. Quero louvar pela iniciativa deste encontro, né? Em tempo de quarentena, a tecnologia proporciona uma ferramenta em que nós, à distância, podemos conversar. Quero saudar com muita alegria, né, os meus queridíssimos amigos, Stefson Victor, presidente da Ampicom, e Antônio Ed Santana, conselheiro substituto do TCE do Rio Grande do Norte. Cumprimentar todos aqueles que nos dão a honra da audiência nesta tarde e colocar à disposição para que possamos discutir as medidas que estão sendo tomadas, as providências adotadas, qual a posição do controle externo brasileiro neste momento tão delicado das nossas vidas. Enfim, bater um papo, espero que ao final nós possamos alcançar as expectativas. Muito obrigado pelo convite. Ok. Agora pedir a participação do Stefson Victor, presidente da Ampicom. Muito boa tarde, Sérgio. Também gostaria de agradecer a oportunidade
que a campanha Contas Públicas São da Nossa Conta nos dá, de virmos aqui trazer a nossa contribuição nesse momento tão crítico, né, de enfrentamento de uma pandemia na história recente do Brasil. Nós somos do Ministério Público de Contas. A nossa associação nacional, ela congrega os procuradores de contas de todo o Brasil e exercemos perante os tribunais de contas a função de fiscal da lei, de fiscal da ordem jurídica. Todos os processos que tramitam e que são da competência dos tribunais de contas, antes de ser julgados, passar pelo crivo, pela análise, pelo opinativo, pela manifestação dos procuradores de contas, porque é exatamente essa participação que vai perfectibilizar a decisão a ser tomada no momento seguinte pelos conselheiros de contas, os conselheiros e, no caso, conselheiros titulares e conselheiros substitutos, os magistrados de contas, melhor dizendo, né? Então, nesse sentido, eu queria aqui saudar aqueles que me acompanham nessa jornada e que exercem essa função que eu estou me referindo, que é justamente o conselheiro Fábio Nogueira, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, colega de atividades associativas aí, temos ombreado em várias frentes, trabalhado juntos, nossa parceria é muito bem-vinda, foi, inclusive, em sua posse, sua recondução, isso foi registrado pelo presidente Fábio, né, a possibilidade do diálogo, o foco nas convergências, e é para isso que nós estamos aqui, para realmente mostrar naquilo que estamos atuando em conjunto. E também uma grata satisfação de estar ao lado aqui do conselheiro substituto Antônio Ed, que é do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que também vem exercendo um grande trabalho lá naquele tribunal e que já tem uma longa trajetória, foi da Controladoria Geral da União, é um grande nome também, um grande quadro do controle externo brasileiro. De modo que, Sérgio, estamos à disposição e eu tenho certeza que o nosso debate, a nossa troca de ideias aqui será muito profícua e quem ganhará com isso será realmente a sociedade brasileira, que estará agora sabendo exatamente aquilo que os atores do controle externo têm feito diante desse enfrentamento que estamos passando agora. Muito obrigado. Obrigado, Stephenson. Agora, a participação inicial do conselheiro do Rio Grande do Norte, Antônio Ed. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio. Um abraço ao Fábio, ao Stephenson. E também faço aqui a minha saudação especial a todos os que nos assistem. Nessa fala inicial, eu gostaria já de destacar, né, que em meio a essa crise que nos pegou a todos de surpresa, né, é claro que temos que lamentar pela dor, pelo sofrimento, pelas perdas de diversas vidas que já se consumaram, pelo sofrimento também em decorrência dos impactos econômicos que muitas famílias estão enfrentando, mas temos que também aproveitar para tirar alguns proveitos, né, a partir desse cenário todo de caos que se instalou, também se abriram novas oportunidades, né? E acho que as instituições todas, e em especial o sistema de controle, precisa, a partir dessas oportunidades, construir soluções que possam aperfeiçoar a gestão pública e, sobretudo, possam contribuir para a melhoria das condições de vida da nossa população a partir de uma melhor gestão desses recursos públicos. No âmbito do funcionamento interno mesmo dos tribunais de contas, uma série de iniciativas já foram adotadas desde a instalação da crise. Eu cito como exemplo aqui, no âmbito do nosso Tribunal de Contas, a própria realização das nossas sessões de julgamento, né, de maneira telepresencial, nunca havia sido feito nada parecido. Inclusive, nesse cenário se aproveitou para, inclusive, se fazer a transmissão das sessões de julgamento do tribunal pelo YouTube. Foi uma iniciativa importante para dar mais visibilidade ao trabalho do tribunal.
tem se intensificado também a utilização de recursos de tecnologia da informação para potencializar a realização de trabalhos de fiscalização à distância, com o uso dessas ferramentas, a realização de reuniões virtuais com os gestores jurisdicionados do tribunal, a utilização dessas ferramentas também para aproximar o tribunal da própria sociedade, dos cidadãos de uma forma geral, que estão interessados em obter mais informações sobre como exercer o controle da aplicação dos recursos públicos, e o tribunal vem, então, no âmbito deste cenário, criando uma interação maior, tanto com o jurisdicionado como com os cidadãos, né? Foi criada uma central de atendimento ao jurisdicionado, na perspectiva de colocar o tribunal à disposição dos gestores para orientá-los na melhor gestão dos recursos, né, em relação às dúvidas que surgem quanto aos limites da legislação, né, quanto à realização das contratações emergenciais para o enfrentamento da crise. Também temos criado grupos para a realização de fiscalizações especiais, por exemplo, sobre a instalação de hospitais de campanha para o enfrentamento da crise, sobre as contratações temporárias que estão sendo realizadas por Estado e municípios, também voltadas ao enfrentamento da crise. O tribunal editou também cartilhas de orientação para os gestores sobre como é possível utilizar o Estatuto da Microempresa para priorizar as contratações de empresas de pequeno porte, microempresas, sobretudo instaladas no mercado local, né, para, nesse sentido, a administração pública contribuir para amenizar os efeitos da crise. E há uma série de normativos, editados, orientações que foram disponibilizadas à sociedade, que estão lá na página do tribunal na internet, sobre a forma de cartilhas, sobre a forma de orientações, perguntas e respostas, que estão voltadas tanto para auxiliar os gestores na melhor gestão dos recursos, como para auxiliar a sociedade, por meio da própria ouvidoria também do tribunal, na recepção de denúncias sobre má utilização de recursos, sobre malversação de recursos, enfim, para que a gente possa dar a nossa contribuição no sentido de assegurarmos que os recursos públicos sejam empregados em benefício da sociedade, Sérgio. Tá, ok. Vamos aqui, o conselheiro deu uma saidinha, mas já retorna, né? Nós estamos com uma excelente audiência em todo o Brasil, estamos aí com o pessoal aí do Pará prestigiando a presença do Stephenson, né? Pessoal também do Observatório Social lá de Araçatuba, temos 5, 6 observatórios sociais nos acompanhando, uma outra pessoa aqui fazendo menção ao Stephenson, Felipe Cruz, pessoal também do gabinete do conselheiro César Miola, pessoal também do TCE do Acre nos acompanhando, né? Então, o conselheiro que participou conosco, painelista na vez passada, Luiz Henrique Lima, muito obrigado a todos, na medida do possível, vou colocar aqui as considerações, ok? Eu vou fazer uma provocação para vocês. A gente sabe que, no aspecto digital, o poder público federal até que tomou várias iniciativas nesses últimos anos, tem programas nesse sentido, né? Mas nem todos, o poder público hoje se digitalizou. Os tribunais de contas, né, o controle externo, ele tem, nos últimos anos, até mesmo os eventos, tem sido um tema constante, a digitalização, processos digitais, transparência cada vez mais radicalizada, né? Então, essa questão da crise do coronavírus, vocês acham que afetou pouco a produtividade do controle externo? Muito, ainda tem mais a que fazer na digitalização, para poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo, ainda mais nesses momentos extraordinários, né? Qual a visão de vocês?
Sérgio, eu acho que nesse primeiro momento de que fomos todos recebemos de forma muito chocante, né, essa situação que do nada, de repente, apesar de que havia sinais vindo dos outros países que já estavam enfrentando a crise, né, e a contaminação pelo coronavírus, mas o fato é que quando isso chegou ao Brasil, todas as instituições tiveram que rapidamente se ajustar a essa nova realidade. Na medida em que passamos, a maior parte dos atores que estão aí atuando no controle externo, a realmente funcionar de maneira remota, via teletrabalho, via atuação pelos meios virtuais, isso tudo, obviamente, que sem um planejamento prévio, sem um cronograma de execução, de etapas, isso, obviamente, que não aconteceu da forma como imaginávamos, né? Onde realmente ainda não temos processo eletrônico, onde a própria transmissão pela internet ainda é, de certa forma, precária, e, obviamente, que quando falamos do Brasil, não podemos, de forma alguma, traçar um perfil único para o país. É um país de dimensões continentais, um país que tem realidades muito distintas e que nós, que representamos aí a coletividade, cada qual na sua categoria desses atores, né, nós temos que ter esse entendimento. E, obviamente, que estamos apoiando todas as iniciativas muito bem-vindas, que falo pelo Ministério Público de Contas, cada órgão ministerial está buscando atuar de forma, inclusive, mais incisiva até neste momento. Eu posso dizer seguramente que em todos os estados do Brasil os procuradores estão trabalhando mais do que em tempos normais, ainda que à distância, ainda que por teletrabalho, ainda que por meios virtuais. Mas por quê? Porque esta situação específica que nos tomou de assalto, que nos trouxe essa realidade emergencial, ela não estava programada. Então, ela se somou a toda aquela demanda que já existia de trabalho. Obviamente que a prioridade, o foco do trabalho passa a ser realmente as medidas de enfrentamento à pandemia. Mas nem por isso se pode descurar de toda a atividade restante, que continua a acontecer, né? A máquina estatal, ela não parou. O serviço público, as entidades governamentais, o setor público como um todo, ele permanece ativo. Tanto é que nós temos aí contado, obviamente, que em função de ser um problema de saúde pública, com o aparato estatal que lida com essa questão da saúde pública. Então, a nossa atuação neste momento, ela se faz de forma ela vai tentando se adaptar a este novo cenário, a esta nova conjuntura, mas ela permanece muito atuante. E os exemplos, Brasil afora, de atuação dos colegas do Ministério Público de Contas, tanto do ponto de vista daqueles que conseguem continuar na atuação ordinária, né, de fiscal da lei, de concessão de opinativos nos processos dos tribunais de contas, quanto também na sua atuação proativa, que é aquela atuação realmente de recomendar ao gestor para evitar uma determinada conduta que faça com que o Ministério Público depois, em razão daquilo ter se concretizado, ter que movimentar a máquina do tribunal, representando ao tribunal, para que o tribunal tome alguma providência. Então, muitas vezes, basta uma recomendação de um procurador de contas para que aquilo possa ser revertido, aquela situação possa ser solucionada, sanada, sem que isso tenha que chegar numa forma de processo realmente formalizado perante o Tribunal de Contas. E nisso os colegas têm atuado com maestria. Nós temos exemplos em todas as regiões do Brasil de recomendações, tanto do ponto de vista da atenção aos requisitos e aos critérios, às novas regras de saúde pública que devem ser tomadas pelo poder público, no caso de notificação,
transparência nessa notificação de casos de contaminação, idade, sexo, condições, se o paciente está realmente em ambiente hospitalar, se ele está em isolamento residencial, a quantidade de leitos disponível, quantos leitos desses já estão sendo ocupados, a possibilidade de caos no sistema público de saúde. Então, tudo isso a gente tem acompanhado. E, paralelamente a isso, a esse tipo de recomendação nesta área, nós também temos trabalhado na recomendação com relação às contratações, ao gasto público. Porque esse gasto vai ter que acontecer, obviamente. Nós não somos inflexíveis em relação a isso. Tenho certeza que o conselheiro Fábio e o conselheiro Ed também vão endossar isso que eu estou falando. Não há que se ter o mesmo rigor procedimental nas aquisições, nas contratações públicas, porém, também não se dá, por outro lado, uma situação salvo-conduto para o gestor. Não é porque se está fazendo o enfrentamento, diante de um enfrentamento de uma grave crise, que se pode fazer contratações ou empenhos ou efetivar despesas que estejam em desacordo com aquela substância das regras constitucionais e da responsabilidade fiscal. Continuar nessa linha, eu queria perguntar para o conselheiro Sim. Fábio, como justamente está vendo, digamos, com essa visão nacional que lhe dá, sendo presidente da Tricom, como o sistema, os tribunais de contas, TCU, estão conseguindo acompanhar e dar um apoio aos fiscalizados, às prefeituras, câmaras, poder público em geral, estadual e municipal. Os tribunais eles têm conseguido, digamos assim, porque são muitas dúvidas, provavelmente, que surgem neste momento, né, dos atos administrativos, tal, atos públicos, que têm que ser tomados pelos poderes públicos. Os tribunais têm conseguido dar esse apoio? Sérgio, um aspecto que merece ser destacado é que nós estamos diante de uma situação inusitada, né? Nós, sistema de controle externo, nunca tinha se deparado com uma situação como esta. Então, imediatamente nós fizemos diversos encontros, né, remotos, os presidentes de todos os tribunais de contas, sob a liderança do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, presidido pelo conselheiro Joaquim de Castro Neto, que é o presidente do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, a quem quero mandar um abraço. Nós nos reunimos, a diretoria também da Tricom, da Audicom, da Abracom, do IRB, a Ampicom, enfim, todo o sistema, a presença da NTC, enfim, para discutir como agir, como atuar num momento de crise como o presente. Eu lembro bem que na primeira reunião eu chamei a atenção para um fato de que, não obstante o sistema de controle externo não poder prescindir das suas atribuições, era mais do que necessário ter um olhar mais ameno, mais flexível, mais compreensível para aqueles gestores que estão na linha de frente no enfrentamento, né, sem querer fazer o trocadilho, desta imensa crise. Então, nesse sentido, nós editamos conjuntamente uma resolução onde, a partir do artigo 1º, se recomenda aos tribunais de contas que atuem de forma colaborativa, né, em consonância com o esforço coletivo, colocando isso à disposição dos jurisdicionados, à disposição dos gestores, no sentido de orientar, de tirar dúvidas, né, de contribuir para, repito, a construção e, se não, soluções, né, de medidas que proporcionem, né, que minimizem os efeitos desta pandemia. Então, foi editada uma resolução, essa resolução, repito, é conjunta, a Tricom, a Abracom, Conselho Nacional de Presidentes, Audicom, Instituto Rui Barbosa, enfim. E esta resolução é o norte, né, é a diretriz. A partir daí, todos os tribunais de contas do Brasil, né, passaram a atuar observando o disposto nessa resolução, que estabelece diversas providências, como, por exemplo, a solicitação aos poderes executivos, né, de informações acerca de todas as providências que estão sendo adotadas, né, para o combate à pandemia. Contribuição
os tribunais de contas com sugestões aos gestores, colocar os tribunais de contas também nessa discussão. Há hoje toda uma sinergia entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público, tribunais de contas, associações, entidades organizadas da sociedade civil, enfim, todo mundo participando. E, resumidamente, a nossa posição é que, sem abdicar, obviamente, das nossas competências fiscalizatórias, é necessário ter esse olhar mais compreensível, principalmente em relação e em face dos gestores da área de saúde. Se já é uma missão espinhosa administrar o setor de saúde no Brasil, imagina administrar o setor de saúde diante de uma crise como esta. Então, os tribunais de contas, eu chamava a atenção, eles não podem se apresentar perante a sociedade como órgãos que criam dificuldades, né, num momento tão difícil como este. Então, é aquilo que o Dr. Stephenson acabou de dizer, nós não podemos abdicar das nossas funções fiscalizatórias, né, de velar pelo patrimônio público. Mas estamos diante de uma crise, é um estado de guerra. Então, é preciso, né, que todos os nossos esforços sejam no sentido de não criar óbice, né, às medidas que tentam minimizar os efeitos da pandemia. Esse é o sentimento que preside os tribunais de contas. Estamos todos imbuídos desse espírito colaborativo, ou seja, queremos ajudar a sociedade, queremos contribuir com os gestores para que eles possam, enfim, tomar as medidas que são urgentes, né, que são necessárias e que não esbarrem, né, diante daquelas dificuldades inerentes à própria gestão pública. Então, é preciso ousar, inclusive. Preciso ousar. Então, Ok. Este é o sentimento dos tribunais de contas, meu caro Sérgio. Ok. Obrigado. Registrando que estamos com uma audiência muito boa em diversos estados, muitos observatórios sociais, pelo menos de 10, 12 estados aqui nos acompanhando, pelo menos também umas 20 a 25 câmaras municipais aqui nos acompanhando também, muito bacana, com uma audiência muito boa, que premia esse tipo de debate, de prestação de contas, de esclarecimento e disponibilidade pela internet. Conselheiro Antônio Edio, acredita que nesses tempos, como o conselheiro Fábio colocou, onde muitas vezes o gestor público precisa tomar medidas extraordinárias, rápidas, né, em que uma flexibilização é necessária em atendimento ao princípio maior, que é a saúde das pessoas, mas o senhor acredita que pode se perder um pouco de transparência? Bom, Sérgio, eu acredito que há, né, no nosso ordenamento jurídico, já toda a previsão da flexibilização dos procedimentos, né, da desburocratização das contratações, justamente em momentos de crise como esse que estamos vivenciando hoje. Mas, por outro lado, há justamente neste momento a necessidade de se ampliar a transparência, a publicidade, né, de todos os atos da administração pública, sobretudo desses que estão sendo adotados em uma situação emergencial para o enfrentamento da crise. E é exatamente isso que está previsto, né, na legislação, em especial nessa nova lei que foi editada, né, que traz disposições que se aplicam a todos os entes da federação, né, a União, a estados e municípios. Né. A Lei 13.979, de 2020, ela trouxe justamente um regramento específico para ser utilizado, buscando dar celeridade às contratações que se fazem necessárias para o enfrentamento da pandemia, ao mesmo tempo em que ela radicalizou as exigências relacionadas à transparência e à publicidade. Né? Há necessidade, e os tribunais têm feito isso, a necessidade de se buscar orientar os gestores públicos no sentido de que eles precisam, de fato, tomar as medidas que sejam necessárias, né? Não podem ficar paralisados com medo, né, de virem a ser responsabilizados em razão da necessidade da realização de, por exemplo, dispensas, né, de licitação para contratação de insumos, serviços que sejam necessários para o enfrentamento da crise,
eles precisam tomar as medidas que sejam necessárias, os tribunais de contas estão aí à disposição justamente para orientá-los nesse sentido, mas eles precisam ter em mente que precisam seguir a legislação no que tange à transparência que precisa ser dada a estas contratações, para permitir que a sociedade exerça também o controle sobre a aplicação desses recursos e sobre a regularidade dessas contratações. E os tribunais de contas estão aí postos neste cenário, tanto à disposição dos gestores para orientá-los, como à disposição da sociedade também no sentido de transmitir informações, orientações que sejam úteis também à viabilização desse exercício, né, do controle social por parte dos diversos segmentos da sociedade. Tá certo. Acho que o importante é justamente, até falo na qualidade jornalista, alguém está com o telefone alto aí, celular alto, se puder reduzir o volume do celular. Eu acho que muito importante nesse momento, justamente, até falo como jornalista, essa não pecar pela transparência, mesmo que isso exija mais, porque vai validar as atitudes que têm sido tomadas pelo poder público, né, na liderança do combate. A última coisa que se espera agora é desqualificar atitudes fundamentais, administrativas, de uso dos recursos públicos em função de dúvidas, né? O poder público, nesse momento, tem que liderar, então, todos os gastos necessários, uso dos recursos públicos, quanto mais transparente, mais validação e vão encontrar junto à sociedade local. E falando em local, um dos assuntos... Sim, claro, Ed. Em complemento, eu quero até direcionar essa fala também para os observatórios sociais que estão nos assistindo, né, representantes, membros dos observatórios sociais, dos conselhos de políticas públicas e os próprios gestores públicos, né, para dizer que o fomento ao controle social e a abertura, a transparência, enfim, a criação de mecanismos de interação com a sociedade para viabilizar esse controle por parte da sociedade funciona não como um entrave à gestão, mas, pelo contrário, funciona como um mecanismo que vai levar, inexoravelmente, ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. A sociedade, ao exercer o controle, a fiscalização, ao apontar problemas eventualmente identificados na execução das políticas, estará contribuindo com o gestor público a alcançar, né, para que o gestor público possa alcançar melhores resultados na gestão dos recursos em benefício da própria sociedade, né? A gente precisa ter sempre isso em mente. Não se está a fomentar o controle social como uma noção preconcebida de que o controle ele é imprescindível para necessariamente se evitar a corrupção. Claro que o controle social, a vigilância por parte da sociedade, cria, né, um ambiente mais propício à melhor gestão dos recursos, independentemente de haver má-fé envolvida, né, na gestão. Muitas vezes o gestor bem intencionado, ele não tem acesso, né, não tem como ter acesso a tudo que acontece no âmbito da gestão. E a sociedade que pode, muitas vezes, trazer informações que podem ser úteis na correção dos problemas, na correção dos rumos, no sentido de se conseguir melhores resultados na aplicação dos recursos. Por isso, os tribunais precisam estar tanto ao lado dos gestores, como ao lado da sociedade, trabalhando, né, na perspectiva de transmitir informações que sejam úteis aos gestores e à sociedade, para que a gente possa, todos juntos, construirmos melhores resultados, né, com a aplicação dos recursos. Por um bom tempo, né, nós tivemos aí, em função de deterioração da credibilidade do poder público, em função de várias questões aí de corrupção ou mau uso do orçamento, em vários anos aí atrás. Neste momento, a sociedade inteira percebe que é o poder público que pode dar a resposta necessária, né? Então, essa exposição do poder público e das suas medidas também implica numa grande responsabilidade, né, de não se frustrar esse resgate da confiança popular no poder público, né? Eu gostaria que vocês comentassem agora uma outra questão que nós propomos também para esse debate, né, dentro dessa flexibilidade que o conselheiro Fábio também colocou neste momento, em função de medidas muito rápidas, né,
que é a questão que a gente percebe em outros países. Em outros países, né, eu fiz conteúdos recentemente com Portugal, com Espanha, Canadá, Israel, tem sido uma grande preocupação o fomento do comércio da vizinhança. Aí eu amplio um pouco, que é o fomento do comércio local, das cidades, né, de manter um certo nível de economia e dar preferência para o fornecedor local. Vocês acham que isso tem cabimento nesse momento? Quem gostaria de responder? Posso falar, Sérgio? Ok, Stephenson. Veja só resgatando da fala anterior do conselheiro Ed, a questão da transparência e o controle social, que faz o controle que a gente diz horizontal da administração pública, né? Nós, agentes legitimados do controle externo, fazemos o controle vertical, e a resultante disso é exatamente o controle diagonal, que é aquele que faz a conjunção, a conjugação dos esforços, tanto da sociedade quanto dos seus agentes legitimados. Então, um não pode prescindir em momento algum do outro. Não há controle que seja perfeito, que seja otimizado, sem que esteja informado pelo controle adjacente, ou seja, o controle social depende do controle externo, ali legitimado pelos seus agentes, e o controle externo também depende do controle social empoderado, controle social realmente efetivo, atuante. Quanto a essa questão que você trouxe, Sérgio, nós temos uma visão muito ampla. O Ministério Público de Contas, ele, como fiscal da sociedade, e como exatamente os colegas já pontuaram, nós estamos sensíveis ao que está acontecendo no mundo atual, não só no Brasil. E o que a gente percebe é que o gestor ele tem tido dificuldades verdadeiras, dificuldades sérias de logística em relação à aquisição tanto dos insumos necessários para o enfrentamento da pandemia, equipamentos básicos, respiradores, até mesmo máscaras, luvas, tudo isso tem sido muito complicado para o gestor público, porque em condições normais de contratação, a gente sabe que, normalmente, o poder público já acaba sofrendo com uma situação diferenciada do mercado, porque sabe que aquela despesa pública passará por um empenho prévio, existe todo um procedimento para a liquidação dessa despesa e efetivo pagamento. Muitas vezes, a entrega, ela, no momento do atesto, ela sofre algumas restrições. Então, assim, sempre é mais difícil. Apesar de ser um bom volume, um volume grande, mas sempre é mais difícil vender para o poder público. E, às vezes, a iniciativa privada, ali, o varejo, acaba tendo condições melhores de mercado. E isso não está sendo diferente agora, incrementado com a situação da crise, porque agora você tem equipamentos em falta, volatilidade muito grande de preços, ao mesmo tempo que podemos ter como razoável ou como referencial um determinado preço para um respirador, aquilo no mesmo dia ou no dia seguinte pode sofrer uma variação imensa, e a gente perde o referencial disso. Então, as soluções que os gestores estão encontrando, elas, se estiverem efetivamente calcadas em grande transparência, em efetiva transparência, obviamente que o controle externo não vai se opor àquilo que tenha sido, naquele determinado momento, o melhor possível para a administração pública. Isso passa também, em muitos casos, pela situação local, de se encontrar fornecedores locais, porque aí se evita um frete, não só do ponto de vista do custo, mas também do prazo de entrega. Nem sempre aquele produto que está lá na China ou que está em outra cidade no Brasil ou em outro país, ele chegará a tempo da sua necessidade premente. Então, eventualmente, pode-se ter, sim, situações locais que vão atender a essa demanda, mas a gente não se prende exatamente a esse aspecto. O que a gente entende? Que as soluções devem acontecer. Os gestores devem primar por buscar as melhores condições possíveis para a administração pública. Agora, isso só vai poder ser, no futuro, fiscalizado e também para e passo, na medida em que a gente está ali balizando essa atuação do gestor público, e também, por outro lado, até para que o gestor que está nos ouvindo, nós sabemos que tem câmaras, prefeituras aqui nos abrilhantando a nossa audiência, para que o gestor também saiba que o órgão de fiscalização,
o Tribunal de Contas, o Procurador de Contas, o Ministério Público de Contas, nós também não temos a fórmula pronta para esse momento que nos atingiu a todos de forma abrupta. Nós também estamos aprendendo como lidar com isso. Então, não há, de forma alguma, nenhum tipo de radicalismo. Ao mesmo tempo em que a gente pode, sim, entender certos procedimentos como flexibilizados, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a certeza de que aquilo foi a melhor solução possível. E isso nós só vamos ter com a transparência. Pode ser muito bem alcançado isso através do mercado local. Nós temos participado de grupos de discussão que trabalham até mesmo em ideias de plataformas de marketplace, que possam, eventualmente, trabalhar como uma espécie de bolsa de cotação de valores cotação dinâmica de valores, levando em consideração frete, prazo de entrega, possibilidade de pagamento. Então, essa fungibilidade, essa análise, essa possibilidade de comparação, hoje tem vários fatores que nos fazem levar em consideração, sopesar isso, e pode ter certeza que um desses pontos que a gente leva em consideração é, sim, a disponibilidade do mercado local para atender de imediato aquela necessidade do poder público de fazer frente àquela necessidade ali, que está diante dele, diante de um atendimento, de salvar vidas, que é do que a gente está falando aqui. Então, ok. Na mídia, a gente tem acompanhado diariamente, né, que várias prefeituras e governos estaduais, mesmo também o governo federal, tem sido obrigado a fazer compras extraordinárias, seja de respiradores, seja de EPIs e vários outros materiais, em preços muito diferenciados, acima do que é o preço normal, e até mesmo fazendo caminhos diferentes, como viu o governo da Bahia e outro governo também fez, porque já que o produto passando pelos Estados Unidos estava sujeito a ser retido, então tinha que vir por outra rota, essa rota era mais custos, tinha que alugar até avião, se não me engano foi da Azul, de maneira extraordinária, para poder realmente saber que ia chegar aqui, né? Tudo isso é uma sucessão de atos administrativos e de compras, né? Em tempo praticamente real, em que como isso será eventualmente visto mais tarde, como isso será julgado mais tarde. Tem aqui um registro que eu achei interessante, que lá em Sorocaba, o pessoal do Observatório Social está propondo para a Câmara Municipal, já que os vereadores estão fiscalizando as contas nesse momento também, de fazer um comitê em conjunto de acompanhamento, né? Que sempre ajuda, sempre ajuda. E eu pergunto ao conselheiro Fábio se, nesse momento, pela visão que ele tem, essa questão mais extraordinária é muito mais para compras ou também recursos humanos é uma outra questão que está sendo requisitada agora pelo poder público, mais pessoas, mais recursos humanos para acompanhar o atendimento, né, das pessoas e toda a estrutura de suporte por trás do combate à crise do Covid. Acho que são diversas as ações, né, necessárias, tanto no que diz respeito a contratações temporárias na área da saúde, como também a aquisição. Dentro desta análise, muito bem pontuada, aliás, que não é surpresa pelo Dr. Steffes, da fomentação ao mercado local, as compras. Na nossa resolução, nós estabelecemos lá uma orientação no sentido de incentivar, né, os tribunais de contas, orientar e incentivar os seus jurisdicionados, né, em apoio ao SEBRAE, né, a adquirirem bens e serviços das micro e pequenas empresas locais, necessário para fomentar, né, para tentar minimizar a crise. Eu quero abrir um parêntese para dizer que nós temos o Sistema Tribunal de Contas do Brasil, uma parceria com o SEBRAE, firmada lá em 2013, mais ou menos, com o SEBRAE, aliás, o SEBRAE vislumbrou, né, no Sistema Tribunal de Contas a estratégia necessária para dar efetividade à Lei 123/2006, e, dentre outras coisas, estabelece e flexibiliza, né, facilita a aquisição de produtos, bens e serviços por parte dos gestores públicos junto ao comércio, né, empresas locais. E essa parceria foi extremamente exitosa. Os tribunais de contas do Brasil se reuniram, convidaram todos os gestores locais, os prefeitos, os presidentes de câmaras, enfim,
e fizemos uma explanação orientando como poderia proceder. O fato é que isso resultou num incremento, num aumento de 250% já no primeiro ano. Ou seja, a atuação dos tribunais de contas proporcionando desenvolvimento local. Isso é uma parceria com o SEBRAE. Nesta resolução, a gente estabelece como um dos pontos, um dos itens que precisam e que devem ser observados pelos tribunais de contas é justamente orientar os gestores para que possam adquirir junto ao comércio local para tentar minimizar, né, fomentar um pouquinho o comércio, enfim, a circulação de recursos. No que diz respeito à pergunta se há uma demanda maior por contratação ou por aquisição, eu acho que as duas são duas demandas que estão sendo observadas, cumpridas, estabelecidas pelos gestores. Há necessidade de se adquirir, de dar suporte à aquisição de bens, de consumo, de serviços, e também, por outro lado, nós estamos assistindo, né, às seleções para profissionais de saúde em praticamente todos os grandes municípios brasileiros, em todos os estados, porque é necessário se montar um verdadeiro exército. Aliás, eu quero cumprimentar, parabenizar todos os profissionais de saúde do Brasil e do mundo, né, pelos relevantíssimos serviços prestados, correndo sérios riscos. São eles que estão na linha de frente, né, proporcionando o atendimento, enfim, o socorro necessário neste momento tão difícil. Então, eu acho que são duas vertentes extremamente importantes e que os tribunais de contas, obviamente, estão atentos. Eu queria também fazer um parêntese, Sérgio, com a sua permissão, sobre as observações do conselheiro Antônio Médio, sobre a importância, né, do controle social. É óbvio que nesta quadra de dificuldades, a participação do cidadão lá na ponta, né, observando o que está sendo feito, ganha uma projeção enorme. Se, por si só, o controle social já é o mais importante de todos os controles, imagine agora neste momento. Então, eu quero apenas corroborar as pertinentes colocações, tanto de Antônio Ed como do Dr. Stefson. E, se você me permitir, aliás, se todos permitirem, eu quero abrir um parêntese para cumprimentar, dirigir um afetuoso abraço a um homem que tem inúmeros serviços prestados ao controle externo brasileiro e que hoje está aniversariando, que é o presidente da Abracom e presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o conselheiro Thierry Montebello. A você, Thierry, os meus mais sinceros e renovados cumprimentos, os votos de muitas felicidades, muita paz, muita saúde, você possa continuar sendo este homem público extraordinário, que é exemplo, que é oráculo, e com sua experiência sempre traz uma palavra serena, uma orientação precisa a todos nós que compomos o sistema tribunal de contas. Tá, ok, obrigado, conselheiro Fábio. Eu vou pedir para o conselheiro Ed, deixa eu localizar aqui, tem uma pessoa da nossa audiência que está solicitando, é o Gabriel Leger, sobre enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. As autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, as seguintes medidas: requisição de bens e serviços de pessoas naturais jurídicas, em importe que será garantido o pagamento posterior da indenização justa. Eu não sei bem exatamente o que pode ser comentado nesse aspecto. Você quer abordar, Ed? Sim, Sérgio. Em verdade, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 25, permite à administração pública, no caso de iminente perigo, usar da propriedade privada, né, particular. E a Lei 13.979 de 2020 autorizou, por meio desse dispositivo aí, que o nosso colega aí que participou, né, trouxe, justamente a administração pública requisitar bens e serviços de pessoas jurídicas ou naturais, garantindo uma justa indenização posterior, né, vejam, posterior, para se atender hipóteses em que a situação emergencial torne inviável a adoção das formalidades usualmente adotadas, né? Em regra, em situações normais de normalidade, quando a necessidade da requisição,
a administração precisa fazer essa indenização prévia. Mas a lei autorizou a indenização posterior, justamente porque é importante se dar à administração pública essa autorização para a adoção de medidas urgentes, indispensáveis à proteção da vida, com o intuito de se evitar a disseminação do vírus, né? Nesse momento de pandemia, em que, de fato, se exige toda uma flexibilização do ordenamento jurídico na direção de dar aos administradores públicos os meios necessários para o enfrentamento da crise, né? Claro, é importante a gente salientar que deve também o administrador público utilizar de maneira fundamentada, né, essa previsão, evitando-se, claro, a requisição de bens e serviços além do que seja estritamente necessário para atendimento da situação de emergência, no sentido de se evitar, inclusive, o cometimento de abuso de autoridade por parte dos administradores públicos, né? Essas orientações, inclusive, estão contidas também lá na página do Tribunal de Contas, no material que foi disponibilizado lá. Há um banner na página do nosso Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Norte, que dá acesso a todo o conteúdo, perguntas e respostas sobre todas essas normas recentemente editadas, né, no âmbito da Lei 13.979 de 2020, notas técnicas com orientações sobre uma série de outras dúvidas relacionadas às medidas que devam ser adotadas agora, neste momento de exceção para o enfrentamento da crise. A legislação flexibilizou, por exemplo, em relação aos procedimentos de contratação, prazos, né, além de trazer a possibilidade da contratação por dispensa de licitação, prazos recursais, valores, aumentou o limite de valores para utilização da modalidade de suprimento de fundos, para a realização de despesas, também para enfrentamento, né, dessa situação emergencial. Há uma série de dispositivos novos aí que devem, enfim, estar à disposição e naturalmente serem utilizados pela administração no sentido de enfrentar, né, essa situação toda emergencial. E esse material está todo lá disponível como orientação, lembrando sempre que é importante que seja dada a mais ampla transparência sobre essas contratações e essas medidas que a administração pública está adotando, lembrando que a sociedade deve acompanhar e deve, eventualmente, acionar os tribunais de contas por meio de suas ouvidorias, no caso de irregularidades que venham a ser cometidas, e a administração deve procurar as equipes dos tribunais de contas também para tirar suas dúvidas. Estão sendo realizadas aqui, por exemplo, no âmbito do Rio Grande do Norte, inclusive reuniões virtuais com gestores para esclarecimento de dúvidas, sempre que há essa demanda. Há um telefone disponibilizado especificamente para atendimento da central, que foi criada justamente para tirar essas dúvidas dos gestores, tudo no sentido de evitar a paralisia da administração, né? A ideia é que tome as medidas que sejam necessárias, que a administração busque fundamentar sempre, motivar adequadamente as medidas que está adotando, para, inclusive, servir, né, de justificativa, porque essas medidas todas adotadas estarão sujeitas a controle posterior, né, e também que a sociedade se envolva, né, e participe e conte com os tribunais de contas sempre como parceiros. Teve um caso aqui na Grande São Paulo, que inclusive, acho que tem um celular alto aí, com volume alto, tem um caso aqui na Grande São Paulo que repercutiu, acredito que foi na cidade de Cotia, que justamente tinha um hospital, estava em fase de pré-implantação, ainda não aberto, e tinha alguns respiradores, e o prefeito fez uma requisição, não quis ceder, digamos assim, tentou um acordo, não quis ceder, e o prefeito fez uma requisição dos bens em função da crise e tal, então retirou os respiradores de dentro do hospital, né? Está num contraditório jurídico. Queria registrar participação também lá em Porto Alegre, da turma de Direito Tributário, do professor Renato Azeredo, também conselheiro substituto lá do Rio Grande do Sul,
que está nos assistindo lá de maneira conjunta. Obrigado pela audiência. Eu vou pedir agora para uma consideração final de cada um, de 3 minutinhos. 1 hora passa muito rápido essa dinâmica, o bom assunto de oportunidade que nós temos aqui nesse momento, que acaba sendo uma grande prestação de serviço. Eu pediria até 3 minutos de digamos assim, daquilo que para vocês no momento merece uma atenção e deva ser levado em conta numa mensagem aos colegas, né, do controle externo, e também numa mensagem aos gestores de poder público no momento. Pediria para começar o Stephenson, pode ser? Vamos lá. Veja só, de tudo que nós falamos aqui, fica muito claro para quem está nos ouvindo, para os gestores, para os colegas de atuação no controle externo, sejam procuradores de contas, conselheiros substitutos, conselheiros titulares, auditores de controle externo, que fazem também um papel excepcional e um papel imprescindível na análise das contas, são aqueles que fazem efetivamente a instrução dos processos, para que depois passem pelo Ministério Público de Contas opinar e depois venham a julgamento pelos conselheiros e ministros. Então, esse tripé, como eu costumo dizer, ele é imprescindível para um controle efetivo. O que para nós, hoje, fica de mensagem, e especialmente, acredito que seja a conclusão ou palavras-chave daquilo que nós conversamos aqui. Não há que se ter, hoje, o gestor, obviamente, tem que estar preocupado em fazer o melhor possível para o enfrentamento da crise, mas ele sabe, e ele pode ter essa certeza, de que o controle externo, os poderes legitimados para a fiscalização, não ignoram a situação vivida, não ignoram a dificuldade que esses gestores estão tendo neste momento. Porém, qual é a medida disso? Qual é, digamos, o remédio para isso? É a transparência. Sem transparência, não há possibilidade de se ter qualquer tipo de compreensão por parte do controle daquilo que está sendo feito pelo poder público. A transparência, ela é fundamental, mais do que nunca, neste processo. E, para isso, para que a transparência possa fluir com total liberdade, nós contamos, claro, também foi um ponto aqui muito ressaltado, com o controle social, os observatórios, para que possam trazer para nós do controle aquilo que está acontecendo e que foge à nossa possibilidade até humana de controlar. Tendo controle e fiscalização, controle e transparência, a fiscalização depois, tenho certeza, será muito melhor efetivada e levando em consideração as circunstâncias excepcionais que nós estamos vivenciando. Do ponto de vista do Ministério Público de Contas, o que nós podemos deixar também de mensagem? Estamos atuando em todo o Brasil, indistintamente, em todos os estados da Federação e na União, e temos esse trabalho catalogado no nosso parceiro, que também é a entidade de representação do Ministério Público de Contas, que representa os procuradores gerais, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, o CNPGC, no site do CNPGC, que é o cnpgc.org.br, lá um mural onde estão presentes as iniciativas, as atuações, as ações dos procuradores de contas em todo o Brasil, divididas, inclusive, por unidades da federação, e esse mural está em constante aprimoramento, em constante atualização, porque a atuação não para, ela acontece a todo momento, e também, como exemplo prático do que estamos conversando aqui, e que posso dizer pela proximidade, porque sou procurador de contas do Estado do Pará. O Ministério Público de Contas do Estado do Pará, hoje, está atuando de forma parceira com o governo do Estado. Não é dizer que o Ministério Público de Contas assina embaixo do que está acontecendo e da atuação do Estado, mas o Ministério Público de Contas atua num gabinete integrado com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público dos municípios, que no Estado do Pará temos 2 tribunais de contas, o Tribunal de Contas dos municípios também, neste gabinete integrado de enfrentamento da crise. Obviamente que as entidades de controle, pela própria segregação de funções, elas não participam dos atos, efetivamente, dos atos de gestão das contratações públicas, das compras, mas elas estão ali atuando par e passo, dando sugestões, orientando, para que o gestor não se sinta totalmente descoberto, para, num futuro, eventualmente, uma atuação que tenha acontecido, que tenha sido, que tenha ocorrido por força da emergência,
possa não ter o devido entendimento pelo controle externo. Então, estamos acompanhando ali para e passo, sem interferir, mas orientando, e depois, certamente, teremos um arcabouço, um cenário formado muito melhor para a atuação dos órgãos legitimados, seja Ministério Público de Contas, Tribunais de Contas, órgãos do Ministério Público Geral, Ministério Público do Estado, Federal, até próprio Ministério Público do Trabalho, todos aqueles nas suas esferas, para que a gente possa, sim, depois, no momento seguinte, avaliar tudo isso e levar adiante, porque uma coisa que é importante também deixar claro, Sérgio e colegas, é que tudo isso vai passar, certamente a pandemia vai passar, e as contas públicas permanecerão. O poder público, o orçamento, as finanças públicas, o gasto público, ele terá que ter uma sobrevida depois da pandemia. Então, tudo que está sendo feito agora deve ser feito com esse olhar adiante, com esse olhar futuro. Não se pode perder de vista que daqui a 2, 3 meses, tomara que isso esteja já superado, nós estaremos às voltas com os mesmos problemas que tínhamos até março, que já não eram fáceis de se lidar. A lei de responsabilidade fiscal impõe a todos nós, sejamos gestores ou fiscalizadores, balizas muito fortes, e balizas que vêm mudando o cenário nacional desde a sua entrada em vigor em 2000. Estamos fazendo 20 anos agora de lei de responsabilidade fiscal. Então, não podemos perder de vista que assim que isso for superado, estaremos novamente enfrentando os problemas ordinários de sempre. E teremos que superar essa crise e minimizar os efeitos que ela possa trazer para as finanças públicas nos próximos meses. Então, quero novamente agradecer aqui a brilhante companhia dos colegas, conselheiro Fábio, conselheiro Ed, a sua mediação, Sérgio, excelente, nos trazendo provocações muito interessantes, a participação dos colegas, a saudação de vários colegas procuradores que aqui entraram ao vivo participando, a brilhante audiência também de pessoas de observatórios sociais, câmaras municipais, prefeituras, auditores de controle externo, vi vários aqui participando, conselheiros, enfim, todos que se interessam por esse tema, que nos é muito caro, muitas vezes não tão bem compreendido pela sociedade, mas que é um tema que nós não podemos jamais deixar de levar em consideração, porque ele é o tema central de nossas vidas. Tudo gira em torno das finanças públicas, se levarmos ao fim e ao cabo. Então, quero aqui agradecer a oportunidade que foi dada ao Ministério Público de Contas, através da Associação Nacional, e dizer que estamos à disposição, podem nos procurar, controle social, população em geral, porque teremos a maior satisfação em atender as demandas e trabalhar em parceria com os tribunais de contas, aqueles órgãos legitimados pela Constituição para exercer o controle externo, que muitas vezes também, falo pelo Ministério Público de Contas, mas sei, conselheiro Fábio, conselheiro Ed, que muitas vezes a sociedade também não tem o alcance da fundamental, imprescindível importância constitucional dos tribunais de contas, até porque as suas atribuições estão lá positivadas no próprio texto constitucional, para mostrar como o Constituinte de 88 deu o devido peso, a devida importância para essa atividade tão nobre que nós exercemos, cada ator em sua função específica. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, Stephenson Oliveira Viter, presidente da Ampicom, procurador de contas do Ministério Público de Contas do Pará. Informando que aqui no rodapé nós temos o site da campanha Contas Públicas são da nossa conta, o www.contaspublicasdanossa-conta.com.br, que é um site onde todo dia tem de 2 a 6, 7 conteúdos mostrando o trabalho do sistema de controle, com medidas, orientações que são paradigmas, mostrando como, por trás de cada medida, tem um impacto sobre as contas públicas. Agora, uma palavrinha final, uma mensagem final do conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, Antônio Ed. Bom, Sérgio, eu quero apenas agradecer o convite que me foi feito, a parceria aí com os colegas Fábio e Stephenson, e me colocar à disposição da sociedade, de todos os que queiram, enfim, debater qualquer assunto relacionado a controle de políticas públicas, podem me procurar por meio da página do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte na internet, vocês vão encontrar lá os meus contatos, os contatos do meu gabinete,
podem me procurar por meio do Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção aqui do Rio Grande do Norte, que congrega uma série de entidades também que, direta ou indiretamente, trabalham no controle de políticas públicas, no enfrentamento à corrupção, no fomento ao controle social e à transparência. Estou sempre à disposição para, enfim, debater esses assuntos, para transmitir informações que possam ser úteis, para aprender também a partir dessas interações. Fico à disposição e vamos seguir todos juntos, trabalhando arduamente para que a gente possa construir sempre melhores resultados na gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Um forte abraço a todos. Obrigado, Antônio Ed. Agora pedir uma palavrinha final, uma mensagem final do presidente da Tricom, conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, Fábio Nogueira. Renovar os agradecimentos pela oportunidade, Sérgio, louvar a sua iniciativa, aliás, não é novidade, você sempre trazendo notícias, informações relativas ao controle externo brasileiro, e destacar um aspecto que pode passar despercebido por alguns, mas que, na nossa visão, é extremamente importante. É o momento em que vivemos, a integração existente entre as entidades que compõem o sistema de controle externo nacional brasileiro. A Tricom, a Abracom, a Audicom, a Ampicom, a ANTC, enfim, todas as entidades. É óbvio que tantas associações não é nada mais natural do que você ter eventuais divergências em relação a pontos de vistas, a opiniões, a procedimentos, mas o mais importante é que a gente não pode perder de vista que aquilo que nos une é muito mais importante, que é a preservação do erário, né? O controle social, a fomentação de novos gestores públicos capazes, éticos, probos, mas de contas se colocando dentro deste novo formato de controle externo contemporâneo, numa nova posição, dando destaque à nossa função pedagógica, à nossa função orientativa, no sentido de que a gestão pública no Brasil ela se aperfeiçoe, ela se profissionaliza. Então, cada um no seu espaço respectivo, colaborando, enfim, dando o melhor de si. Então, esse é um aspecto que eu queria ressaltar. Tenho conversado muito com o Dr. Stephenson sobre isso, sobre essa importância dessa união, dessa unidade, dessa integração que já existe entre a Tricom, a Audicom, a Abracom. É muito importante a gente ampliar. Então, eu quero, mais uma vez, render todas as homenagens ao Ministério Público de Contas, em particular ao presidente da Ampicom, que tem essa visão ampla, essa visão holística, né, de que é preciso juntar esforços para que a gente possa, de fato, aprimorar o controle externo brasileiro. Quero saudar, cumprimentar o conselheiro Antônio Ed Santana, do TCE do Rio Grande do Norte, que aqui, com certeza, representa os membros da Audicom, os conselheiros, os ministros substitutos, a Audicom tão bem presidida pelo queridíssimo amigo, o ministro Marcos Benquerer, né, que é uma entidade co-irmã, trabalhamos em conjunto, né, em relação a tudo que é inerente ao controle externo. Então, quero registrar os meus cumprimentos ao ministro Benquerer, saudar, repito, o presidente da Abracom, que nos assiste neste momento, aniversariante do dia, os membros da ANTC, também presidida pelo Cominho, enfim, todas as entidades do controle externo, o Colégio Nacional do Presidente dos Tribunais de Contas, há uma parceria tão presente hoje entre a Tricom e o CNPTC, e é algo que estimula, né, é o decisivo, o importantíssimo apoio de todos os tribunais de contas, todo esse esforço hercúleo que a gente vem fazendo frente à Tricom para aprimorar o sistema não seria possível. Então, os meus cumprimentos a todos os presidentes dos tribunais de contas, saudar o IRB, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, IRB presidido pelo meu queridíssimo amigo Ivan Bonilha. Então, eu fiz questão, Sérgio, de nominar todas as entidades que compõem o sistema tribunal de contas para ressaltar, repito, a importância
desta unidade, desta integração, principalmente neste momento tão difícil, porque passa o mundo inteiro, frente aos efeitos desta pandemia. Então, ressaltar que os tribunais de contas se colocam à disposição, estamos juntos aos gestores, mais do que nunca, vamos exercitar em toda a plenitude esta função, este lado orientativo, pedagógico dos tribunais de contas. Não é hora de se criar problema para quem quer que seja, principalmente, repito, para quem tem a difícil missão de gerir a coisa pública neste instante. Obviamente, repito, sem perder de vista que esses gestores não podem deixar de observar, né, os princípios legais, as normas, porque a responsabilidade de quem é gestor público é enorme. E essa responsabilidade ela não cai em função de uma pandemia. Mas, com certeza, eu penso que não há nenhum gestor que não esteja bem intencionado neste instante. Depois vamos, com calma, passar dessa crise, fazer todas as tomadas de contas necessárias, analisar as prestações de contas, mas o importante é que, neste instante, os tribunais de contas do Brasil não serão óbices para nenhuma iniciativa que venha a minimizar o sofrimento de famílias, de pessoas, enfim, a repercussão negativa que incide sobre o sistema econômico, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Enfim, os tribunais de contas se apresentam, neste instante, a partir da expertise que dispõem como órgãos à disposição da sociedade brasileira. Então, muito obrigado pela oportunidade, Sérgio, mais uma vez, parabéns, grande abraço, meu querido amigo, presidente da Ambicon, Stefson Victor, conselheiro Antônio Ed, aqui do estado co-irmão, vizinho, Rio Grande do Norte. Mandar um abraço a todos os meus queridíssimos colegas do Rio Grande do Norte. Enfim, um abraço a todos os que nos escutam, Brasil afora, quem sabe, mundo afora. Obrigado pela audiência e estamos à disposição. Na página da Tricom, nós temos todas as orientações, já soltamos 4 orientações, resoluções, em vídeos, enfim, tudo tentando orientar todos os gestores e também o próprio sistema tribunais de contas. Outro lado, já finalizando, que merece ser ressaltado, é a capacidade de se reinventar, né, no sistema tribunais de contas. As sessões acontecendo remotamente, preservando a saúde dos servidores, as coisas acontecem, todo o ambiente foi criado para que a fiscalização, o controle externo não sofra solução de continuidade, mas tudo de forma remota. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Grande abraço a todos. Abraço. Ok, muito obrigado pela participação de todos, né? O evento vai continuar postado onde você assistiu. Quem quiser passar para a colega, pessoal das câmeras, observatórios sociais, pessoal do sistema de controle também, pode usar os links do YouTube e do Facebook para passar para colegas e outras pessoas que têm interesse nesse tema. E assim a campanha Contas Públicas São da Nossa Conta vai fazendo também o seu papel, que é ajudar a expor a questão das contas, o sistema de controle de maneira direta, usando a comunicação digital, as redes sociais, de maneira um pouco menos cerimoniosa, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira mais acessível, né? Trazendo pessoas profissionais com posições diferentes dentro do sistema, com olhares diferentes, mas contribuindo principalmente para o foco principal, que é prestar esclarecimentos, informações, dar contexto, levar a compreensão de forma mais direta. Cada entidade faz o seu papel, cada tribunal de contas também tem seu processo de divulgação, porém, a campanha tem essa visão multicarreira, tem essa visão multitribunal, tem essa visão de levar enquanto movimento para a sociedade de maneira mais direta, fazendo seu papel. Convido vocês a acompanharem diariamente os conteúdos novos da campanha no Contas Públicas da Nossa Conta.com.br. Agradeço a participação de vocês e lembrando, na próxima quinta, no mesmo horário, às 15 horas, estaremos com outro live dessa série Contas Públicas. Obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado.